Olá, senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do Tenho Mais Jogos que Amigos, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o Gui Rodrigues, o anfitrião dessa jornada pelos reinos do entretenimento analógico, e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, alguém que tá fazendo um barulho danado no mundo dos jogos de tabuleiro, que é o Rodrigo Rego, que ele acabou de ganhar o prêmio Ludopédia 2024 de melhor jogo família do ano com Estranho no Ninho. Que fazem, Rodrigão? Seja muito bem-vindo ao Tenho Mais Jogos que Amigos, obrigado por você estar aqui. Fala Gui, fala pessoal, obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui podendo falar com vocês e muito feliz também por ter ganhado esse prêmio Ludopedia aí, que foi uma surpresa para mim, mas foi legal porque ajudou espero que ajude a divulgar aí os jogos de trivia, né, que é uma seara que eu tô me metendo cada vez mais. Ah, coisa boa demais, Rodrigo. Eu contei pra algumas pessoas e falei assim, cara, eu vou conversar com o Rodrigo Rego no podcast. E falaram pra mim, nem a pato falaram pra mim. Você acredita? Meteram essa pra mim, cara. Boa. Ninguém tava acreditando, não. Eu falei, tá O vendo? pessoal tá atualizado. O pessoal tá atualizado, cara. Que fase boa, viu, Rodrigo? Olha, eu confesso que eu tenho acompanhado recente, né? O seu nome, assim, né? Eu conheci o seu trabalho no ano passado. Quando eu comecei a me inteirar mais e comecei a sentir essa necessidade, falei, cara, eu preciso produzir alguma coisa com os jogos de tabuleiro, criei essa ideia de ter um podcast sobre os jogos, trazer pessoas para ouvir as suas histórias, e olha só onde eu tô chegando aqui com você, cara. Então, eu só tenho que te desejar coisas boas na sua vida, parabéns mesmo pelo prêmio, é merecedor mesmo. E agora, assim, uma curiosidade que eu tenho, cara, porque no nosso país, eu vejo muito seu nome relacionado a essa mecânica, né? Trivia, jogos de trivia. Como é que você deu início nesse trabalho, assim, tão dedicado, cara? Eu vejo os seus trabalhos. Infelizmente, Rodrigo, eu tenho que confessar uma coisa pra você. Eu não tenho nenhum jogo seu, você acredita, cara? Opa, temos que corrigir essa falha urgentemente, então. Será que é uma falha de caráter da minha pessoa, Rodrigo? Você me perdoa, tá? Ah, é uma falha de caráter grave. Precisamos corrigir isso logo. Gravíssimo. Bom, depois a gente vai falar sobre diversão offline também, mas eu queria saber de você, cara. Quando você deu início e falou assim, cara, eu acho que é esse caminho aqui, eu quero fazer esses jogos de trivia, porque como é que também tem essa ideia, essa curiosidade de se manter sempre atualizado, cara? Como é que é isso? Cara, então, a trivia é um hobby meu bem anterior ao jogo de tabuleiro, na verdade, né? Eu lembro que lá pelos 15 anos, meu pai inventou fez uma espécie de evento lá com amigos e chamou um cara chamado Reinaldo Pimenta. Depois ficou famoso escrevendo um livro sobre a origem das expressões. E esse cara fez uma espécie de quiz lá para o meu pai, para os amigos, e eu estava lá no meio com meus 15 anos, que era um negócio muito, muito doido, cheio de categorias loucas e tal, e eu fiquei fascinado por aquele negócio. E aí comecei a participar de quiz, de bar, né, de pub, esse tipo de coisa. Durante 5, 6 anos eu tive uma equipe que ia semanalmente num bar aqui no Rio para participar, ganhamos várias edições e tal. E lá para 2012, 13, quando eu já estava mais envolvido com esse hobby dos jogos de tabuleiro, a minha esposa me estimulou a fazer uma trivia no meu aniversário para os meus amigos, fazer uma edição de um jogo como aquele que o Reinaldo Pimenta tinha feito 20 anos atrás, né? 15 anos atrás para mim. E aí eu peguei um modelo que ele tinha, que não era só perguntas e respostas, né? Tinha aposta no meio, tinha mímica, tinha música, tinha perguntas de lista, perguntas de todas as categorias possíveis e reproduzir. E comecei a fazer, isso foi muito legal, né? E comecei a fazer disso um evento que em todo aniversário meu tinha isso, e eventualmente em outras ocasiões também a gente fazia. Até o momento que eu fiz para o meu grupo de playtest. Na época eu tinha um grupo de playtest desde 2014, que se reunia também semanalmente. E quando eu fiz para eles, o pessoal ficou maluco, assim. Eu lembro que teve o cara, o Warren, que é um dos autores do Space Cantina, junto com o Fel, que tinha que ir num show. E ele falou, eu não vou nesse show, porque eu tenho que continuar fazendo esse negócio, eu tenho que continuar jogando aqui com vocês e tal. E outra pessoa que ficou fascinada foi o Leandro Pires, né? Leandro Pires, conheço.
dos autores do E-Top, junto comigo, né? E aí o Leandro começou a fazer os próprios quizzes dele. E daí é que a gente falou, pô, a gente tem que fazer um jogo de trivia juntos, né? Não tem isso no mercado, né? Você não vê jogos de trivia. Todos os que você vê são antigos, né? É perfil, é master, são coisas que você tinha lá nos anos 80, um Uhum. gênero que não foi modernizado. Vamos tentar brincar e ver o que que dá. E aí disso saiu o E-Top e depois vários outros. Vários outros maravilhosos, né? Porque assim, desses jogos com perguntas, respostas e tal, eu lembro muito de jogar imagem e ação, né? Só que ele é um pouco diferente, tem Uhum. a parada da mímica e tal. Mas o que eu acho mais interessante é que ele cabe muito. Se a gente pegar um jogo seu e colocar ele pra gente brincar aqui num podcast com áudio, rola muito bem, cara. Tipo assim, dá pra você fazer vários games assim, sabe? Eu acho que logo logo eu vou fazer um episódio. Eu tava com essa vontade de fazer um episódio com algum jogo. E ele cabe muito bem assim. E essa ideia de fazer nos aniversários, obrigado pela dica, tá, Rodrigo? Porque eu amo comemorar aniversário. Eu acho que esse ano eu vou te homenagear, viu, cara? Eu acho que eu vou fazer com uma paradinha de trivia, viu? Pô, legal. Depois te passo os macetes, né, Eu para quero. você ver como. Depois você me ajuda. Você me ajuda? Com certeza. Ai, que coisa boa, cara. Então, o primeiro jogo que você lançou foi em 2018. Foi, em 2018 eu lancei lá na Inglaterra, foi um jogo que acabou não chegando no Brasil. É um jogo chamado Dead and Breakfast, que é um jogo de colocação de peças, né? Uhum. Colocação de tiles. Você tem que montar uma mansão, um hotel mal assombrado, na verdade, e convidar hóspedes para assustá-los com os tipos de monstro que eles têm medo, né? E ganhar ponto com isso. Caraca, que maneiro, cara. E não chegou pro Brasil, não chegou pra gente ainda, né? Ou não. Não, ele saiu com uma editora bem indie lá no Inglaterra, no Reino Unido, teve uma tiragem baixa. Teve até algumas editoras que se interessaram em trazer, mas acabaram não chegando em acordo com a editora inglesa, então ele não veio. Mas tem algumas pessoas aqui no Brasil que tem cópias, muita gente na época apoiou e tal, para me dar moral e tal. E, então deve ter umas 50 cópias circulando aqui pelo Brasil. E volta e meia alguém posta, eu Alguém acho posta legal. alguma coisa, né? Já levaram pra você autografar também? Ah, sim, já autografei Dead and Breakfast, sim. Que maneiro. Não, eu, assim, de verdade, eu acho que realmente eu tenho que tomar um puxão de orelha, viu, Rodrigo? Porque, pra você que tá ouvindo aqui, eu fui pela primeira vez no Diversão Offline e eu já tava com o contato do Rodrigo, né? Eu já tava assim, já esquematizando a gente gravar um episódio, né, Rodrigo? E aí eu falei, pô, eu preciso encontrar o Rodrigo lá, né? E aí fui com a família toda e tal. Cara, se você pensa que você vai ter paz no Diversão Offline, é uma loucura, né? E aí eu falei assim, bom, eu preciso encontrar o Rodrigo, eu preciso pegar um autógrafo dele, eu quero um jogo dele. Cara, simplesmente dois desvios aí totais, né? Tipo, uma que eu não consegui o jogo e uma que eu não te encontrei, viu, Rodrigo? Pode É puxar minha orelha, difícil tá? também, né, cara? Porque tem 10 mil pessoas lá circulando, você com família e tal, a gente não se conhece pessoalmente, então talvez fosse difícil de identificar, mesmo que um tenha passado do lado do outro, não necessariamente a gente se identificou, né? Nossa, eu não consigo ainda entender isso, Rodrigo, de verdade. Isso a gente resolve no próximo Diversão Offline. Pronto. É bom que Nossa, tem todo ano. ainda bem que tem todo ano, eu acho que eu vou no próximo, pelo amor de Deus, se eu não te encontrar no ano que vem, aí realmente o bicho vai pegar mesmo pro meu lado. Mas logo, A gente logo eu vou, combina eu, pra... eu, eu vou conseguir um jogo seu pra mim. Eu vou adquirir um jogo seu. E com certeza, cara, eu vou querer estar na fila ali pra pegar um autógrafo seu, tirar uma foto contigo. Porque assim, eu admiro o seu trabalho. Eu conheci um pouquinho mais sobre a sua carreira também, ouvindo um episódio que você participou com o Gambiarra Board Games, que é um podcast que assim, eu tenho muita inspiração neles, né? Que é o Augusta, Carol Guzmão. E você falou bastante de como você deu início nos jogos. Você comentou que você tinha uma turma, um grupo de jogatina desde 2010, cara. E você mantém essa galera até hoje? A galera vai ciclando, né? Porque Vai muita ciclando. gente foi morar no exterior e tal, mas a gente vai renovando, botando mais gente e tal, mas de certa forma
O grupo está ativo até hoje. Toda semana a gente joga. Olha que maneiro. E eu lembro, olha que você falou agora que toda semana vocês estão jogando. Na época, se eu não me engano, acho que era de mês em mês que você conseguia reunir a galera pra jogar, né? Não sei se eu lembro se era mais ou menos isso. Mas isso é muito bom, É, cara. antes de entrar nesse grupo, eu já conhecia os jogos modernos, eu conheci lá para 2007 e tal. E eu tinha uma coleção só que eu não entrei no hobby e saí comprando um monte de coisa e saí consumindo jogo e conteúdo logo de cara. Até porque não tinha no Brasil quase nada, né? Então eu tinha uma coleção de três, quatro jogos e o que eu fazia era eventualmente chamar amigos para jogar lá em casa, mas era coisa de a cada 3 meses, a cada Uhum. 4 meses, não era muito frequente, não. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade. E esse nome desse podcast aqui, viu, Rodrigo? Tenho mais jogos que amigos. Ele foi uma provocação e uma indireta pra minha família, viu? Porque eu falava pra minha família, Uhum. gente, a gente tem que jogar mais, gente. Olha quantos jogos maneiro. Comecei a fazer publi pra loja de board game aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto é raríssimo, assim, ter alguma loja que vende jogos, né? É difícil aqui. Então aqui, no caso, tem uma livraria. Agora que a ReHap tem trazido outros jogos um pouco mais modernos, né? Então eles têm trazido alguns jogos legais, algumas cópias assim interessantes. Tem essa livraria, a leitura e tem a ReHap. E aí a Epic Level já tem há algum tempo, já tem antes aqui, que o grande brother Thiago Coimbra, um beijão pra ele, que ele sempre traz umas cópias interessantes e tal. E eu brincava com a família assim, gente, não é possível, cara, vamos jogar. Eu sempre levo, eu sempre coloco na mochila, sempre levo uma mochila com alguns jogos, deixo no carro, aí eu fui descendo aos pouquinhos, fui introduzindo a galera. Rodrigo, hoje a galera é sedenta por jogos. Se eu não levo minha mochila, eu tô ferrado, tá? Então você criou a sua própria comunidade de jogos aí, né? Aham. Do Não, zero. do Legal. zero. Porque assim, é muito difícil. Eu sei que não é fácil, não é todo mundo que tem a paciência de sentar na mesa ali, aprender um jogo novo, um jogo diferente, porque muita gente ainda, eu não sei como, mas ainda tem muitas pessoas. Eu vejo os pais dos meus primos, assim, os priminhos mais novos, né, de 15 anos, 10, 15 anos. Eu vejo que ainda tem esse tabu, tem muita dificuldade de aprender os jogos mais recentes, mais modernos, né? E ainda sempre acaba, mas que jogo de tabuleiro é esse? É Banco Imobiliário? Vocês vão jogar Banco Imobiliário? Vão jogar Jogo da Vida? Ainda acredita que os jogos de tabuleiro são esses ainda. Que é War, que é o mais comentado e tal. O mais moderno pra essa galera é o War, eu vejo. Mas eu não sei ainda. É uma parada muito complexa, né, ainda, né? Até as pessoas ficam com essa associação da infância, né? Dos anos 80, quando os jogos que tinham disponíveis eram esses, né? E muita gente não se atualizou, até por isso nosso hobby é de nicho, né? Total. Mas, pouco a pouco, alguns jogos vão furando a bolha e vão fazendo com que o hobby cresça, né? O Coop já vendeu centenas de milhares, né, de Sim. unidades. Olha Agora, aí. com o Coop Disney, imagino que mais ainda. Então, já tem bastante gente que já sabe que não é só isso, né? Uhum, com Mesmo certeza. não sendo do hobby. Não, e quando você abre os jogos assim mais modernos, a galera para pra olhar, fica aquela curiosidade. Então, assim, aos pouquinhos eu vou introduzindo pra galera mais velha, assim, né? Vou tentando colocar um tio ali, coloco minha mãe, tento colocar alguém. Tô tentando aos poucos colocar minha filha agora, a Anitinha, tem 4 aninhos, né? Tô aos pouquinhos com ela, assim, tô me engateando, mas vai dar tudo certo, né? Começando cedo ela. Tá começando, eu Legal. tô tentando, tá difícil, mas vai acontecer esse momento. Ô, Rodrigo, e como é que é pra você, assim, cara, trabalhar com as principais editoras do Brasil, né? Porque eu vejo que é uma das principais dificuldades é você ter um jogo, você desenvolver um jogo e conseguir também furar essa bolha e chegar numa editora de nome, né? E atualmente, esse jogo mais recente agora, o Nem a Pato, é o seu jogo, assim, que eu me animei bastante vendo alguns vídeos de alguns influencers, a galera jogando na internet. E eu queria saber de você, assim, como é que é trabalhar com todas essas editoras assim? Cara, eu tive a sorte de começar a fazer jogo, a me interessar por fazer jogo muito cedo, né? Lá para 2014 e tal. E nessa época tinha pouca gente fazendo jogo, interessada. Uhum.
Então, o acesso a essas editoras era um pouco mais fácil. Por um lado, era um momento mais difícil, né? Porque não tinha ninguém ainda com a expertise que as editoras têm hoje de fazer jogo. Mas, por outro, eu conhecia pessoalmente os sócios de várias editoras, porque não tinha tanta gente assim no hobby. A gente jogava e playtestava e tal, sem muito. Antes mesmo dessas editoras sequer sonharem em ser editoras, sabe? A Uhum. Adoleta, por exemplo, ou a TGM, eu conheci o pessoal delas quando eles organizavam um evento em Niterói, para o qual eu ia para mostrar protótipo. Então eles já sabiam e já gostavam dos meus jogos, porque eu estava sempre lá testando e tal. Quando eles viraram editores, ficou mais fácil para mim de entrar em contato, porque eles já me conheciam, já sabiam que eu Uhum. fazia jogo, que eu já estava nisso há muito tempo e tal. Então, hoje a gente tem uma relação com a maioria delas muito próxima, né? Porque ela já vem de muito tempo. Não é uma relação de tipo, oi, senhor, tem um jogo aqui, Uhum. quero que você me mostre. É um pouco mais fácil porque já tem esse conhecimento, né? O conhecimento, o acesso, e isso facilita, né, de alguma forma, né? Sim, sim. E as editoras, de uma forma geral, evoluíram bastante nessa arte de criar jogo, né? Uhum. Se antes era bem mais precário essa coisa de você. A própria confecção do jogo tinha poucas gráficas, tinha pouca gente para ilustrar, as pessoas não tinham, nunca tinham feito nada. As editoras não tinham experiência prévia, então os jogos iniciais eram um pouco mais toscos, digamos assim, né? Hoje, o padrão que você vê dos jogos saindo da MeepleBR, da Grok, da TGM, da Conclave, da Galápagos e tantas outras, da Dijon, né? Uhum. É um padrão internacional, não deixa nada a dever em Total. termos de ilustração, de produção, de desenvolvimento, né? Muitas editoras hoje têm seus próprios developers internos, né? Então, quando você mostra um jogo, eles lá fazem um trabalho de desenvolver o jogo, de melhorar o jogo, coisa que não tinha alguns anos atrás, né? Eu imagino que hoje a dificuldade ela é um pouquinho diferente, né? Hoje, se você notar, assim, lá na. Inclusive até na área de protótipos lá no DOF, eu acredito que aquela área vai precisar aumentar, né, Rodrigo? Porque o tanto de gente massa, tanta gente boa criando jogo, hein, cara? Fora a galera que ficou de fora, né? A área de protótipo teve uma seleção, acho que, acho que eles tiveram que limitar, se eu não me Uhum. engano, quando chegou em 70 protótipos inscritos. Ainda tinha possibilidade de mais. Cara, olha isso. E aí eles falaram, ok, agora para, porque senão a gente não consegue analisar tudo. E isso porque eles pediam vídeo, Vídeo. pediam um manual de regra completo, uma série de coisas. Uhum. Teve uma época que eu ajudei a organizar a área de protótipos do DOF, lá para Olha que 2018 e legal. 17, talvez. Uhum. E assim, não vinha nem um quinto da quantidade de interessados que veio para essa edição, né? Olha isso. Então é muito mais gente fazendo jogo agora. E aí, como tem Nossa, muito mais concorrência, é mais difícil também você conseguir que o seu jogo seja publicado. seja publicado. E o mais interessante, a área de protótipos, então assim, você vai no evento, para você que tá ouvindo e nunca foi no Diversão Offline, quando você conhecer a área de protótipos, você vai falar assim, caraca, olha isso. É um universo gigante além, né? Algo que está surgindo, né? Só que não se limita àquele número de pessoas ali, como você comentou, né? Ele tem uma fase assim limitadíssima para a área de protótipos, para inscrição de novos autores, designers ali, né? E brigando pelo espaço, assim, eu digo brigando na parte não brigando literalmente, pelo amor de Deus, tá? Mas para conseguir o seu lugar ali, né? E além da área de protótipo, tem uma outra área que ficou próximo ali da praça de alimentação, da praça de alimentação ali, que já tinha uma galera que já tinha lançado seus jogos, sabe? E um mais rico que o outro, assim, sabe? Com as suas essências, suas histórias ali, sabe? Ó, vem cá, quer jogar um jogo? Tem um jogo assim e tal.
Eu achei isso sensacional, cara, no evento também. É verdade, eu lembro, eu vi essa área também há uns 5 meses, assim, com o pessoal que lançou independente, né? Pois é, tá cada vez crescendo mais o nosso universo, cara, é uma coisa impressionante. De ano Uhum. a ano a gente vê pelo tamanho do DOF, pela quantidade de editoras, de público, de vendas e especialmente o espaço também que tem o jogo nacional agora. 2 anos atrás, os principais lançamentos das editoras eram todos internacionais. Hoje você já vê a Grok, a MapleBR, a EGM, todas, os principais lançamentos delas são jogos brasileiros, né? Olha São isso. esses que estão ocupando os cartazes, os banners e tal, mais do que os jogos que elas estão trazendo de fora. Quando você tá jogando um jogo ali, você tá com seus amigos, e aí sempre tem alguém que pergunta, que tá de fora, olha, tipo, olha que jogo maneiro, tal, que jogo bacana. De quem que esse jogo? Aí você fala, pô, esse jogo aqui é do Rodrigo Rego, esse aqui é do Zé Mendes, pô, esse aqui é do Robert Coelho, pô, esse aqui. Aí a galera, ué, mas é do Brasil? Então tem essa parada, né? Isso é muito legal. Uhum. A galera fica curiosa, tipo, como assim, cara, um autor nacional? E eu tô tendo muita honra, viu, Rodrigo, de estar aqui com você, né? De ter vocês. Pra mim é maravilhoso. Através do podcast, como eu tinha comentado no início, eu tô alcançando pessoas que eu não imaginava. Eu conheci pessoalmente recente o Robert Coelho. Ele passou aqui por Rio Preto. Ah, Eu que legal. arrastei ele pro estúdio. A gente gravou presencial. Fui super, pô, foi uma delícia. Ele me presenteou, autografou, assim. Sabe aquela coisa de chat ali, né? Foi uma Ah, delícia, o, sabe? o E, Robert, além de ser um puta designer, é um cara fantástico, assim. Sou nossa. muito fã dele. Não, total. Ele é um carinho, assim, sabe? Um beijão, Robert, pra você que tá ouvindo aí, viu? Se você estiver ouvindo, um beijão pra você. Ele foi maravilhoso, assim, e me deu esse presentaço de estar ali comigo, de ter topado, tirou um tempinho dele também, sabe? E eu tô conhecendo vocês, cara. Vocês, assim. E eu já emendo uma pergunta, assim, pra ti, ô Rodrigo. Como é que você se sente tendo seu nome ventilado, assim, pelos quatro cantos do país pra galera do nosso hobby favorito, cara? Como é que é isso pra você? É muito legal, né? Porque, assim, quando eu comecei, isso era um sonho, né? Uma aventura, assim. E eu não achava que ia sair alguma coisa do outro lado, necessariamente. Eu não sabia se eu era bom ou não nisso, não sabia se ia ter gente interessada em fazer o que eu estivesse fazendo, o que eu estivesse criando, mesmo que eu fosse bom. Se ia ter gente interessada em publicar, em comprar. E hoje, vendo assim, que os meus jogos são bem recebidos, que as editoras têm interesse em publicar e tal, que quando eu vou numa feira dessa, que tem gente que me conhece, que eu não conheço, é muito bacana, muito gratificante, né? Nossa, isso é muito legal, né? Porque a galera sempre quer estar ali, pô, tô jogando um jogo daquele cara ali, tá vendo aquele cara ali, ó? A pessoa que tá lá no DOF, principalmente nessas feiras, assim, né? Pô, olha ali, ó, aquele cara fez aquele jogo e tal, é top. A gente jogou em casa, olha ele ali, vamos tirar uma foto com ele. Isso é muito bom, porque vocês são muito acessíveis, sabe? Vocês são pessoas do bem, pessoas ali que recebem a gente com carinho, né? Então isso é muito legal também, tem essa parte. Porque por mais que tenha um lado muito bom, né, Rodrigo? O lado positivo, as pessoas. E tem um lado também que, caraca, é muita gente, pô, no evento, assim, para atender. Às vezes você quer atender todo mundo. Eu imagino para vocês como também tem essa parte difícil, né, de receber tanta gente, né? Mas também não tem por que não ser acessível e tal. Nosso hobby é Uhum. muito pequeno, ninguém é estrela, né? Ninguém é nada disso. É todo É. mundo normal. Sai daqui, a gente vai trabalhar e tal. Não só eu, como todos os outros autores, né? Uhum. É difícil viver disso, por exemplo, ganhar muito dinheiro com isso. Então, todo mundo no mesmo barco. Tenho amigos que têm jogos, né? Que têm protótipos e, e, e às vezes dá aquela deslumbrada, aquele pensamento assim, não, porque eu vou conseguir. Não deslumbrar, mas fica imaginando que não, meu jogo pelo menos ele tem que ter uma tanto de venda, ele precisa. Eu acredito que não é bem assim, né? Parece que o negócio é muito mais embaixo, né, Rodrigo? É bem mais difícil do que a gente acha a princípio, né? Mas assim, eu confesso que todo jogo que eu faço, eu tô pensando assim, ok, esse jogo tô fazendo ele para ganhar o Spiel des Jahres, estou fazendo ele para vender não sei quantos mil. E óbvio que a gente não consegue, mas acho que mirar alto é importante. É importante, Então, seus amigos estarem mirando alto, eu acho muito positivo, né? Porque a ambição é importante também, né? né? Você fala, Também. pô, eu quero. Senão você acaba se satisfazendo com um jogo que não é tão bom assim, né?
Você está Entendi. mirando alto, você quer fazer com que esse jogo fique o melhor possível e quanto melhor o jogo, melhor para todo mundo, Pra todo mundo especialmente para também. quem está comprando. Nossa, com certeza. A minha preocupação com esses meus amigos é que eles estão indo muito. Eu fico preocupado. Calma, cara, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de você se decepcionar, cara. Você tá fazendo. Calma, que tem que mostrar pra galera esse jogo. Inclusive, Ah, a decepção é garantida. é garantida? Fala para ele. É garantida. Vai se decepcionar o tempo todo. Oh, Mas meu Deus do céu. é, Ah, muito bom, Rodrigo. não, Mas, cara, de verdade. é um universo difícil, cara, É, de conseguir tudo do jeito que a gente quer, assim. Mas também é muito gratificante, né? Porque quando sai é muito legal. Mesmo que não saia exatamente do jeito que você quer, mesmo que não tenha a mesma repercussão que você gostaria, é sempre muito legal. Então, a decepção mas vem muito mais forte o orgulho de você ter feito uma coisa bacana que nossa. tem gente interessada em jogar. Em jogar, né? Ah, isso é muito legal, cara. Eu fico imaginando vocês assim, porque é muito gratificante você ver as postagens, as publicações, a galera te marcando. E sempre que alguém tem ali aquele momento que tira foto do seu jogo, ela também quer que aquela. Pô, eu quero mostrar pro autor que eu tô jogando o jogo dele. Aí você vê o jogo, pô, olha que bacana, tem uma família aqui jogando meu jogo. Isso deve ser surreal, né, cara? E falando agora do jogo mais recente que foi premiado, O Estranho no Ninho, como é que ele foi, assim, como é que foi pra você criar esse jogo? Assim, eu queria saber o processo criativo dele e tudo. E o que que você acredita que fez ele ganhar o prêmio Ludopedia 2024? Então, eu comecei a fazer ele porque eu estava, e na verdade estou ainda, nessa toada de fazer jogos de trivia, né? Jogos Uhum, de perguntas e respostas que modernizassem um pouco o gênero, que saíssem dessa coisa do master ou do perfil de ou eu sei ou eu não sei, e é binário e pronto. Então, eu tentei vários caminhos, né? O ETOP foi um deles, o Fora de Ordem foi outro, que eu também fiz com o Leandro Pires. uhum, O Nem a Pato foi outro, o Passaporte Mundo e o Estranho Ninho. Esses três eu fiz sozinho. E então, uma coisa que eu queria testar no Estranho Ninho era misturar essa coisa da trivia com a mecânica de Force Sua Sorte, né, de Press Your Luck. De que forma? Eu queria que as pessoas fossem incentivadas a responder cada vez mais coisas com o risco de, se alguma dessas coisas que elas respondessem estivesse errado, elas perdessem tudo. Mas, se não tivesse nada errado, elas ganhariam ponto, né? Então, o Estraninho, ele funciona da seguinte forma. Tem 8 itens, né, de uma mesma categoria. Por exemplo, sei lá, coisas que já foram encontradas no estômago humano. E alguns desses são mentira, que né? legal. Entre um e 3. Aham. E você tem que, se você for a pessoa que selecionou mais opções verdadeiras, você ganha um ponto. Mas se qualquer uma das opções que você colocou for falsa, você está eliminado, né, da rodada. Então, é um jogo o pessoal chama de um jogo de chicken, né, em que uma pessoa bota mais um, aí você é forçado a botar mais um, aí a pessoa bota mais um, aí você é forçado a botar mais um porque você quer ser o cara que tem mais. Se errar algum, fica para o segundo que tem mais, né? Então eu fiz o jogo todo com pensando nisso, né? Uhum. E só que na época o jogo era um jogo de trivia normal. O que eu chamo de um jogo de trivia normal? Eram perguntas que você espera encontrar em qualquer jogo de trivia. Quais são, a pergunta era capitais da Europa, ou países pelos quais passa o Rio Nilo, ou sei lá, atores que já trabalharam com Quentin Tarantino, esse tipo de coisa. Uhum. E no meio dessas perguntas todas normais, tinha uma pergunta específica que era justamente essa do estômago, né? Coisas que já foram encontradas no estômago humano e que tinha toda sorte de bizarrice ali, né? Que as Aham. pessoas já comeram, né? Desde prego até copo, sei lá, Meu e Deus. série de coisas. E aí o pessoal da TGM, que é a editora que publicou
O jogo falou: a gente quer o jogo só com perguntas assim, tá? Então esquece essas perguntas de geografia, essas perguntas de cultura pop e tal. A gente quer só maluquice. Aí eu falei: beleza, legal. E aí então tirei do jogo todas as perguntas que não cabiam e foquei nas perguntas como essa do estômago. Então, coisas do tipo: coisas que tem na casa de cachorro da Paris Hilton, nomes dos filhos da Baby do Brasil. Cara, Aí tem 100 dessas coisas bem doidas, assim. Esportes bizarros, né? Entre eles, sei lá, tem carregamento de esposa, caiaque em abóbora gigante. E aí o desafio a partir daí foi inventar respostas falsas para serem as pegadinhas do jogo, né? Para serem aquelas respostas que os jogadores têm que evitar. Mas as respostas tinham que ser críveis o suficiente para enganar as pessoas, né? uhum. Então, o desafio foi inventar, depois de criadas essas categorias doidas, quais seriam as respostas falsas. Então, foi muito divertido fazer. E eu acho que o jogo ganhou o prêmio Ludopedia justamente por conta dessa temática das perguntas alucinadas, né? Das categorias alucinadas. E ficou muito divertido, né? Então, eu acho que o jogo de trivia, o coração dele está no conteúdo. Se você tiver um conteúdo bom, perguntas boas, ele faz um jogo, uma mecânica ruim ficar boa, né? Se a mecânica for boa, melhor ainda, né? Melhor E o ainda. Estranho Ninho, eu acho que ele tem isso, talvez, melhor do que os outros. Ele tem um conteúdo muito fora da caixa, né? Que as pessoas se divertem só de ler. Isso acabou contribuindo para ele levar o prêmio Ludopedia. Cara, eu não vejo a hora de reunir a minha família. De verdade, cara, porque eu tenho certeza que, cara, Estranho no Ninho e o Nem a Pato eu tô apaixonado, cara, E o duro que eu tô vendo muito spoiler, isso tá me incomodando um pouco, viu, Rodrigo? Vou parar O algoritmo tá me entregando muito. Eu vi um vídeo de um A Mané casal. Patos tem mais de 200 perguntas. Tem muito Cara, jogo aí para você jogar, né? nossa. Não, ele é impressionante, assim, claro, tem muita coisa ali no jogo que eu não. Eu vi pouquíssimo, assim, spoiler, né? Mas eu digo, tá aparecendo muito Uhum. pra mim. Eu já tô falando, não, deixa eu parar de seguir essa galera, porque de seguir, não, parar de assistir essa parada, porque eu vejo que tem muito casal no digital que tá postando, tipo um encontrinho ali, né? Um X1 ali, pá, entre casais. Uhum. E aí o Nem a Pato, eu vi uma pergunta muito engraçada, cara. Eu não vou lembrar agora. Ah, lembrei. Quantas vezes o Chuck Norris matou alguém em filmes, uma parada assim. Aí eu falei, não, não é Uhum. possível, cara. Aí tava uma guerra, é mais que tanto, porque tem essa, como é que é essa mecânica? Conta, e aproveita já, Rodrigo, já conta um pouquinho do Nem a Pato, como é que foi também esse processo também todo, desde a criação, quando você começou com a ideia do Nem a Pato, até ele chegar agora prontinho na loja pra galera adquirir. O Nem a Pata, ele tem uma história muito longa, na verdade. Apesar de ser um jogo super simples, ele começou inspirado justamente numa dessas categorias de quiz, desse quiz que eu fazia nos aniversários. Era uma categoria chamada aproximação. Eu perguntava uma resposta numérica qualquer, provavelmente uma que ninguém sabia a resposta. Por exemplo, sei lá, circunferência da Terra em quilômetros. E aí os grupos tinham que escrever uma resposta e quem chegasse mais próximo da resposta correta ganhava o ponto. E aí, para adaptar isso para jogo de tabuleiro, precisava que não houvesse um mediador, porque eu queria que tivesse todo mundo jogando. E para não haver um mediador, ninguém pode saber a resposta. E para ninguém saber a resposta, como é que a gente sabe em que momento que a resposta é consultada, né? Uhum. E aí eu peguei um pouco da mecânica do ETOP, que é essa mecânica de duvidar, né? Eu, na verdade, tinha testado já uma série de outras coisas antes. Esse jogo já teve tabuleiro, já teve token, já teve nomes, uns 3 ou 4 nomes diferentes, já teve temática de torradeira, que as cartas eram torradas e tal. Mas enfim, ele acabou nesse formato em que você tem uma pergunta numérica, como no quiz original. Só que em vez de todo mundo dar uma resposta e a gente ver qual se aproximou mais, as pessoas vão tendo que subir a resposta do anterior. Então a ideia é você dar uma resposta mais baixa que a original. E aí a próxima pessoa ou sobe ou duvida.
Ou né? duvida. Se ela achar que a resposta tá mais alta. Então, a coisa vai numa escalada, né? Porque ela começa baixinho, né? Qual é a circunferência da Terra? Você pode falar 1.000 quilômetros, claro que é muito mais. Aí já vem alguém e fala 10.000, aí você já começa a balançar. Aí vem alguém e fala 20.000, você, porra, será que é tudo isso? Aí vem alguém e fala 21, 22, 25. Aí de repente chega a 30, alguém fala nem a pato. E aí vê. E se for 30, se for menos de 30, você duvidou errado. Se for mais de 30, você duvidou certo. E a carta fica como ponto negativo para quem tiver errado nessa duvidada. Nessa duvidada. Por exemplo, eu falei nem a pato Isso. que é 30, vai um exemplo. Aí Aí era menos de 30. Você era duvidou mesmo. errado, a carta fica para você. Agora era mais de 30. Você duvidou certo, a carta fica para mim. Olha aí. E essas cartas são pontos negativos. E os pontos negativos são os patos do nome do jogo, por isso que é nem a pato. Nem a pato. Caraca, sensacional, Rodrigo. Que da hora esse jogo mesmo, cara. Muito bom. Eu já tinha visto alguma coisa mesmo, nem eu vi desse casal brincando, que ele falou do Chuck Norris, mas eu queria que você, com certeza, bem melhor do que eu pra explicar o jogo, assim, pra galera que tá ouvindo. Mas ele é maravilhoso, ele é delicinha, cara, pra uma noitinha assim, ó. Abrir tomando um vinhozinho, jogando nem a pato, olha aí que maravilha, hein? Já fica a dica aí, hein? Ele é legal que você joga em qualquer circunstância. Você pode jogar em pé, se quiser. Então não precisa de mesa, não precisa de nada. O Aham. jogo é um baralho com 60 cartas. Cara, esse jogo pra Não uma precisa de mais nada. viagem longa é Pois maravilhoso. é. Não, eu já tava apaixonado pelo É Top também, que ele tem uma pegada semelhante até, não tem? Com o Nem a Pato? Ele tem essa questão de você duvidar, né? Duvidar. Só que em vez de ser números que você vai subindo, é uma lista com 10 itens, né? Um top 10, sei lá, 10 maiores, 10 países mais ricos, por exemplo. Uhum, E aí cada um tem que citar um país, até que em algum momento alguém fala um país que você acha que não está entre os 10 e você pode duvidar da pessoa. uhum. Ele segue um pouco essa mesma mecânica, só que o Neapato eu acho que ele é mais simples e mais acessível ainda, porque você não precisa saber nada, só precisa saber contar. O E-Top você precisa ter uma noção, assim, mais ou menos sei lá, aquele tema que está sendo Aquele tema. colocado. O Neapato você só fala um número maior do que o anterior, né? Entendi. Então ele é mais inclusivo um pouco, eu diria. Cara, então assim, pra você completar sua coleção, hein, gente, ó, por favor, cara, você tem que ter Estranho no Ninho, tem que ter o Nem a Pato agora. É Top, são quantas edições do É Top, cara? Tem 5 com a da Disney já anunciada. Então Caraca, já... olha isso. Nossa, e quando que vai ser lançado? Esse da Disney já não tá disponível ainda, né? Não, ainda não. Segundo semestre, mas não Segundo sei a semestre. data. Nossa senhora, vai vir com força, hein, Rodrigo? Prepara, hein? Estamos na expectativa aí. O que que você pode contar dele, assim? Ele foi anunciado tudo, mas assim, o que que você pode contar pra gente? Então, é um E-Top focado na temática de Disney mais Pixar, né? Então, ele tem tanto os personagens clássicos da Disney, quanto todos os desenhos animados, longas e curtas da Disney, e também os da Pixar. Além disso, tem coisas relacionadas à Disney que vão além dos desenhos, né? Então, parques temáticos da Disney, por exemplo, filmes produzidos pela Disney, entre outras coisas. Nossa, que E é um delícia. universo enorme, né? Um universo Disney. Então a gente conseguiu fazer 100 perguntas bem variadas também. Nossa, vieram vários jogos com a temática da Disney agora, né? Pela Grok, né? Isso é É muito porque legal, agora né? que assinou a licença, né, com a Disney. Então eles pegaram os jogos mais vendidos deles e botaram essa temática da Disney. E como é que é pra você o sentimento de. Porque o sentimento da Disney, assim, o Disney na vida da gente, cara, a gente, pô, passou a infância, adolescência assistindo os desenhos clássicos da Disney e hoje ter o seu nome relacionado à Disney, isso é maravilhoso, né, Rodrigo? Cara, eu sou muito fã de Disney, especialmente dos desenhos, longa-metragem e tal. Eu tenho duas irmãs mais novas, uma é 6, a outra é 7 anos mais nova que eu. E as duas viam Disney direto quando eram pequenas. E eu via na aba também, porque eu também gostava. Então, todos esses desenhos clássicos, assim, Branca de Neve até o Rei Leão, Corcunda de Notre Dame, Mulan e tal, eu vi dezenas de vezes. E aí, quando veio essa coisa da Disney, eu falei, ok, vou... Tem alguns poucos desenhos da Disney que eu nunca vi, esses mais deschavados, mais antigos e tal. E aí peguei eles para ver também, para completar a coleção. Ainda não completei, na verdade, faltam uns 2 ou 3 desenhos que eu ainda não vi, Uhum. mas como são uns 40, acho que tá bom, né? Caraca, tá ótimo.
Nossa, mas também é muita coisa, né? Cara, sensacional, Rodrigo. Oh, de verdade, eu tô aqui ouvindo você. Eu queria que você, de verdade, você pode ficar falando à vontade, Rodrigo. Pra mim, é como se eu estivesse num episódio ouvindo o Rodrigo Rego aqui falando, cara. Que é muito legal, assim. Você vai trocando ideia, eu vou te ouvindo aqui. É muito bom, cara, ouvindo suas histórias sobre o seu trabalho. Então, pra mim, assim, tô muito feliz, cara, de verdade, de ter você aqui comigo aqui no podcast, cara. Valeu, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui também. E, Rodrigo, falando um pouquinho dos outros jogos, assim, você tem jogos, com certeza você já jogou muita coisa, já deve ter visto muitos jogos na mesa também, eu acredito, não sei, enfim, mas você vai me dizer. Quais são os seus jogos favoritos, assim, do Rodrigo Rego? Vai, um top 5 assim, Rodrigo Rego, vai. Cara, eu sou um cara que gosta da escola alemã dos anos 90, né? Que é aqueles jogos que são euros mais leves e muito interativos, sabe? E de regras muito simples. Uhum. Então, eu tô falando aí de jogos como o próprio Catan, mas também o Grande, Princess of Florence, Tikal, esse tipo de jogo, assim. Então, o meu favorito, eu acho que hoje é o Grande, que é o jogo que é meio que o pai do controle de área, né? É Uhum. o primeiro que teve essa mecânica e tal, que é um jogo muito. É praticamente só aquilo e ele permite uma leitura de mesa absurda, assim, que é uma coisa que eu gosto muito, Ô, tá? Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, viu? Mas o El Grande, Hum. pelo que eu tava vendo nas histórias, eu ouvi alguém dizendo que ele foi o primeiro jogo que fez aquela corrida dos pontos ser em volta do tabuleiro, não foi? Eu acho que sim, cara. Eu acho que foi. Depois você confere aí, tá? Você que tá ouvindo a gente. Mas eu vi em algum episódio, alguém falou assim, eu ouvi alguma parada que tem aqueles pontos de vitórias que ficam no tabuleiro em volta pra você fazer aquela corridinha, né? Na verdade, se eu não me engano, não foi o El Grande, foi algum jogo do mesmo autor, algum jogo um pouco anterior. Ah, tá vendo? Mas eu não lembro o nome. Mas é engraçado, né? Porque é uma coisa que hoje a gente pensa que é padrão, né? De qualquer jogo e pensar que alguém em algum momento inovou e falou, vou colocar essa pontuação aqui ao redor do tabuleiro. Isso Isso. virou quase que não sei, quase todo jogo tem algo assim, né? Uhum. É engraçado pensar que isso algum dia foi uma inovação. Foi uma inovação, anos dourados, anos 90, pelo amor de Deus, quanta coisa que saiu, né? Pra aquela época, né? Sim, pois é, não tinha nada, né? Então, quer dizer, tinha muito pouco, né? Aham. Então, qualquer jogo que saía era super inovador. Então, eu gosto muito de jogos do Kinesia também, cara. Uhum. Então, eu colocaria o Ra também aí nesse top. Eu gosto muito do Hanabi, que é um jogo cooperativo que você joga com as cartas viradas ao contrário, né? Tentando todo mundo baixar as cartas na ordem, né? São 5 cores que você tem que baixar todas de 1 a 5 para ganhar. Só que você não vê a sua mão, você tem que baixar a sua mão. Então você tem que. Ah, Você olha aí. depende das dicas das outras pessoas, só que essas dicas são super limitadas. Então tem toda uma forma de você ir otimizando o que você faz com as dicas e que você dá e que você recebe para poder ganhar o jogo. Tem uma sintonia muito grande entre os jogadores. O meu grupo, a gente teve uma época que a gente jogava Hanabi, quando acabava a sessão de Game Night, a gente fazia o Hanabinho da madrugada, que era jogar Hanabi sem parar até ganhar. Então, às vezes a gente ficava até 3, 4 da manhã jogando Hanabi, até conseguir zerar. Até conseguir zerar, né? E fica aquela coisa, né? Isso. Tipo, caraca, a gente só tá perdendo aqui e cooperativa é isso, né? Não tem jeito, tem. Nossa, esse é um jogo difícil pra caramba, cara. Nossa, olha que E a gente loucura. começar a ganhar demorou muito. É o Hanabi é trazido pela Paper Games esse, né? Ele já foi trazido pela Galápagos, acho que hoje está na Paper Games, Uhum. eu não tenho certeza, mas acho que sim. Ó, já tô anotando aqui. É o Grande, você falou do Catan, do Hanabi. Catan é só de não colocaria no meu top 5, Menções não, mas é honrosas, um como jogo que diria, até né? hoje eu gosto. Menções Eu mencionei o honrosas. Rato, que é um jogo de leilão, Ah, é do né, Kinesia. do Kinesia. O que mais? O Terra Mística, que eu acho que foge um pouco desse padrão de jogos simples, mas eu adoro Terra Mística, acho um jogo brilhante. E acho que em quinto, talvez o próprio Coup. Olha Eu isso. acho Coup sensacional. Né? É um outro desses jogos que o meu grupo já joga há anos e a gente nunca cansa das dinâmicas que ele traz, nessa coisa de você blefar dizendo que é um personagem podendo ser ou não ser, é uma sacada genial e ela, sei lá, de alguma forma permite.
uma rejogabilidade que a gente, há 10 anos jogando esse jogo, não cansou ainda. Olha isso. Ô, Rodrigo, eu queria que você também comentasse, porque assim, Rodrigo Rego não vive só de jogos de trivia, assim. O que que você poderia contar sobre os outros jogos com outras mecânicas também? Que é legal você falar sobre os outros principais temas dos seus jogos, né? Sim, então, eu tô meio que tentando colocar um pouco mais de jogos com outras mecânicas, assim, na fila de desenvolvimento, assim, que de fato não dá para ficar só reduzido a esse campo da trivia, né? No ano passado saíram dois que não são de trivia e que eu fiquei muito contente com o resultado também. Um foi o Savernake Forest, é um jogo que saiu pela Devir, e que inclusive foi no prêmio Ludopedia, ele ficou em segundo ou terceiro ali, entendeu? Olha isso. Eu não sei se eles divulgam eles divulgam os três primeiros, mas não sei se eles divulgam a ordem dos três primeiros. Então ele ficou ali ou em segundo ou em terceiro, junto com o Santa Claus. É um jogo super simples de colocação de tiles, que você tem alguns tiles que têm animais, e esses animais têm quatro tipos de comida que eles gostam mais ou menos. Cada um gosta de mais de uma ou menos de outra. E cada um tem também uma capacidade de armazenagem, né? Quantas comidas ele consegue guardar na toquinha dele. E aí você tem que ir botando outros tiles de caminho que tem essas comidas, para que ele possa percorrer no final do jogo esse caminho e armazenar tudo que ele tem capacidade de armazenar. E você tem que construir uma grid 4x4 com essas peças, tanto as peças de animais quanto as peças de caminho. Só que quando você pega essas peças para você, o jogo tem um draft duplo, uma coisa que tem também no Cascade, para quem conhece. O Cascade Uhum. é um jogo que quando você pega a peça, você pega também o bicho que está atrelado a ela. No Ah, Savernac, quando você pega a peça, você pega também um bônus, que pode ser algo que vai melhorar a apreciação do que o animal tem por determinada comida, ou vai aumentar a capacidade de estocagem dele, ou vai deixar você ser o primeiro colocado na próxima, primeiro a pegar na próxima rodada. Então ele faz ele tem uma estratégiazinha assim que é muito leve, que existe, que satisfaz quem é gamer, né? Mas ao mesmo tempo dá para jogar com qualquer pessoa, né? Meu parâmetro é sempre minha mãe. E se eu conseguir jogar com a minha mãe é porque o jogo tá naquele peso pena, assim, sabe? Entre um e 2 ali no BGG, digamos assim. aham. E o Cyberpunk foi um que ela conseguiu jogar de boa, sabe? Então eu fiquei muito contente porque é um jogo que tem estratégia, tem interesse para quem se quer se aprofundar mais, tá mais aprofundado no hobby e tal, mas que dá realmente para jogar com qualquer um. E a Devir fez uma produção incrível, assim, com ilustrações fantásticas. Eu, pessoalmente, acho que é a capa de jogo mais bonita de jogo meu, assim, o Savernake Forest. E o outro jogo que saiu ano passado foi uma parceria com o Leandro Pires também, chamado Mouse Maze, que saiu pela Galápagos, né, através da Ludofan, que é meio que um estúdio da Galápagos, né, Uhum. e que é um jogo de roll and write, né? Na verdade, flip and write, né? Aquele vira cartinha e desenho que está escrito na cartinha. É um jogo que você vai fazer um labirinto para um ratinho, né? Então você tem uma grid de 8x8 e você no início sorteia uma posição para o rato e sorteia uma posição para saída nessa grid. E aí você vai, conforme essas cartas vão aparecendo, você vai desenhando paredes nas bordas dos quadrados dessa grid para guiar o rato até a saída, obrigando ele a pegar os queijos e não deixando ele pegar as ratoeiras, porque os queijos são pontos positivos e as ratoeiras são pontos negativos. Uhum. E aí, depois que você termina de desenhar o seu labirinto, você passa o seu labirinto para o seu coleguinha do lado para que ele faça o pior caminho possível entre o rato e a saída. E aí, ele, obviamente, se você der para ele a alternativa dele não passar no queijo, ele não vai passar. Se você der para ele a alternativa de ele passar numa ratoeira, ele vai passar. Então você tem que meio que posicionar as paredes para forçar o rato a passar pelo caminho que você quer. E aí a gente fez disso um jogo de campanha, né, que tem 30 cenários diferentes. Nossa, olha que legal. Pois isso foi um trabalho colossal, cara. Foi Cara, muito legal de olha isso. fazer e só que demorou muito tempo mas só que nesse tempo a gente se divertiu muito fazendo também. Então tem 30 cenários e começa tranquilinho, né? Uhum. E aí mais pro final já tem.
raio laser, canhão, alçapão, tudo mais, assim, vários obstáculos pro rato enfrentar. E conta uma historinha também, né? Não é uma campanha sem história, não. Olha que maneiro. Foi um jogo que teve uma distribuição, infelizmente, uma distribuição bem pequena, né? Teve bem pouco alarde em torno dele, porque a Galápagos tem essa avalanche de lançamentos, né? Ela lança muita Nossa, coisa total. e muita coisa acaba ficando sem muita divulgação. Mas quem jogou gostou demais, assim, tem uns poucos pessoas que são meio que evangelizadoras do Mouse Maze, sabe? Que jogaram até o final, viram todas as maluquices que a gente aprontou até lá e que tentam convencer os outros a adotar o Mouse Maze também. Nossa. Então, é um jogo que eu tenho muito orgulho de ter feito. Eu espero que ele tenha mais pessoas conheçam ele, porque para quem gosta desse tipo de jogo, que é esse flip and write, que não é de escrever númerozinho, né? Tipo o Optimus, né? O Welcome to, é aquele flip and write de você posicionar coisas de forma otimizada no seu tabuleiro, como cartógrafos, por exemplo. Para quem gosta de cartógrafos e esse tipo de jogo, o Mouse Maze eu acho que é um prato cheio, assim, Um prato sabe? Tem cheio. muito. Eu dei uma pesquisada aqui, eu vi que ele é de 1 a 4 jogadores, né? É 1 a 4 jogadores para quem for jogar a campanha, porque senão não Campanha. tem labirinto suficiente, né? Mas dá Porque pra são jogar mais 30 gente? vezes 4, 120, né? Ah, Mas se você não for jogar a campanha, é o famoso um até infinito, né? Dá para jogar todo mundo junto. nossa, deve ser um desafio gigante, hein? Pra jogar aqui. Porque imagina, cara, a pessoa vai pegar, vai traçar a pior rota pra você. Sim, sim, essa é a parte mais divertida, né? Você vê Uhum. todas as brechas que o seu adversário deixou e ir lá, passar nas ratoeiras todas e tal. Conforme você vai pegando experiência com o jogo, você vai Uhum. vendo as formas de impedir isso, né? De forçar o rato a fazer o caminho que você quer. E eu queria que você falasse um pouquinho também do Leandro Pires, cara, que é um parceiraço seu, né? Tá sempre contigo, né? Leandro, a gente tem 4 jogos juntos, né? Um deles ainda não publicado, que vai sair pela Grok em algum momento, e 3 jogos publicados, que é o Etop e todas as suas caixinhas novas, né? Uhum. O Fora de Ordem, que é um outro jogo de perguntas também, que saiu pela Doleta, que é um jogo que você tem 5 itens que você tem que ir ordenando, usar cartas para ordenar, e o Mouse Maze. E ele é um cara que eu conheço lá desde que a gente começou o nosso grupo de playtest no Rio, né? O Leandro está desde o comecinho, assim como eu, e que a gente sempre quis fazer jogo junto, né? Eu sempre admirei o estilo dele de fazer jogo, né? Por exemplo, o Tsukiji é um jogo que eu acho fantástico. O Paper Dungeons é um jogo que eu acho excelente também. E eu acho que ele sempre também admirou o meu estilo de fazer jogo, então a gente sempre quis tentar fazer jogo junto. A gente tentou várias vezes, né? Várias coisas diferentes e nada engrenava, tudo ficava meio mais ou menos. Até que, a partir de certo momento, o negócio engrenou. Eu não lembro mais se o primeiro foi o Etop ou se o primeiro foi o Mouse Maze. A partir desse momento em que a gente descobriu meio que alguns gostos em comum, né? Na trivia, no caso do Etop, do Fora de Ordem, e no caso do Mouse Maze, ele estava aqui em casa uma vez, ele viu um livro sobre labirintos, falou, eu adoro labirintos. Falou, pô, eu amo labirintos. Vamos fazer um jogo sobre labirinto. Vamos. Aí surgiu a ideia para o Mouse Maze, né? A semente da ideia, né? Nem tinha Uhum. uma ideia ainda, propriamente dita. E Nossa, a gente trabalhou durante muito tempo em vários jogos juntos, né? Só que agora ele está um pouco mais parado por conta do trabalho dele, né? Então, a gente não tem nenhum projeto que a gente está trabalhando juntos agora, assim, mas assim que ele vagar, eu espero que a gente possa retomar a parceria aí, porque só saiu jogo bacana, sabe? Os 3 jogos são jogos que eu tenho muito orgulho. O Fora de Ordem foi um jogo que a gente comentou pouco, mas esses jogos de trivia talvez sejam o mais estratégico, assim. Ele tem uma gestão de mão dos números que você quer jogar e tal, que é uhum. muito legal. Cara, esse é parceria de sucesso, não tem jeito, né? E como você falou que o Leandro agora tá focado no trabalho, assim, no caso, eu fico imaginando pra vocês como é que é conciliar a vida pessoal, a vida do jogo, do trabalho. Como é que é isso? E viver desse sonho também, né, Rodrigo? É bem complicado também, né? É quase como um segundo trabalho, né, cara? Termino o expediente na firma, né? Eu vou fazer jogo. À toa que a gente está aqui conversando agora às
7h30 da noite, né? Não tem como fazer isso no horário normal. E os playtests também, eles são todos de noite, fim de semana, tentando encaixar isso com o trabalho. Por sorte, meu trabalho, ele demanda bastante, mas não demanda tanto quanto o do Leandro, então eu Uhum. tenho ainda energia para terminando testar, jogar, pensar, fazer protótipo, botar protótipo no Tabletopia, contactar a editora, fazer vídeo de apresentação de jogo, Nossa. todo esse trabalho, muitas vezes invisível, né? Porque as pessoas acham que fazer jogo é você ter ideia, testar e só, né? Mas vai muita coisa além disso. Fazer protótipo é um negócio que dá muito trabalho. Contactar as editoras, fazer todo o material de apresentação do seu jogo para levar para as editoras dá bastante trabalho. Então, é um trabalho que me consome quase as mesmas 40 horas que Olha eu isso. tenho por semana para trabalhar, eu tenho elas para fazer jogo também. Agora que eu estou pensando nisso o tempo inteiro, eu sou meio obcecado. Então, eu penso em jogo o tempo inteiro, cara. É meio preocupante, assim. Mas Eu é o confesso que para é. eu confesso para você que eu não sou designer de jogo, tá, Rodrigo? Mas eu sou só um simples cara que tá na podosfera aqui sobre jogos, mas eu tenho pensado muito em jogos, cara. Eu tenho pensado muito em jogo, cara. Esses dias eu sonhei com Seven Wonders, olha que loucura. Esse hobby faz isso com a gente, cara. A gente vai ficando cada vez mais imerso, né? Ele tem esse poder. Cara, total, tem muito esse poder. E você falou que tem todo um caminho, né? Muitas pessoas olham aquele jogo na prateleira ali e só vê aquilo, né? Só vê o jogo. Você só vê o jogo pronto, lindo, maravilhoso ali na prateleira, no site, nas lojas, enfim. Mas o caminho até chegar ali, cara, é um caminho gigante. Todo o processo dele. E muitas pessoas não sabem disso. E é legal você comentar, viu, Rodrigo? É muito bom quando a gente vocês podem contar toda essa história por trás dos jogos. Eu fico assim pensando também na parte dos playtests, assim, né? Como é que esse. Qual a importância do playtest? Porque ele é muito importante você ter esse feedback das pessoas e ao mesmo tempo, como você falou, de colocar ele online para jogar, para colocar o protótipo ali, tem essa dificuldade para você não estar tete a tete com a pessoa na mesa, né? Eu sempre tento ter playtests físicos, assim como o playtest virtual, né? Porque no playtest físico que você não só vê ou consegue observar as pessoas jogando para entender se elas estão se divertindo mesmo, mas é também quando você consegue manipular os componentes e saber se o tabuleiro que você pensou tá no tamanho correto, se as coisas estão ergonômicas, né? No virtual, tem certas coisas que são muito mais difíceis de fazer e outras que são muito mais fáceis. Por exemplo, embaralhar a carta é mole, né? Então, um jogo que tenha muito embaralhamento, ele no virtual você nem sente. No físico, é uma coisa que começa a incomodar. E as pessoas vão jogar no físico, né? Então, para detectar esse problema, você tem que ter jogado isso no físico. Em compensação, tem outras coisas que é um saco para fazer no Tabletop Simulator, no Tabletopia ou qualquer outra plataforma dessas. E no físico é uma coisa bunda, é uma coisa fácil. Então, algo que de repente te incomoda no virtual, e as partidas costumam ser muito mais longas no virtual, justamente porque a maioria das coisas é mais difícil de fazer do que no físico. Às vezes no físico tá de boa, sabe? A partir de um jogo que dura 3 horas no virtual, às vezes dura 1h30. Aí você está preocupado que o seu jogo é muito longo e não é tão longo assim. Então precisa testar no físico, sim, e precisa. Mas isso não invalida o virtual, porque o virtual te permite testar com gente no Brasil todo, né? E então permite que o seu volume de teste seja muito maior e com muito mais gente diferente. Então, eu faço muito teste no virtual, mas eu faço teste no físico também para garantir que aquilo que eu estou concebendo online, ele vai funcionar no mundo real, né? Nossa. Teve um jogo recentemente que é um jogo que eu estou fazendo com o Danilo Valente, que é o cara do Tributo a Mondrian, Ai, que bacana. e o jogo tinha um tabuleiro pessoal que era gigantesco. Quando eu fui imprimir, eu descobri que o tabuleiro pessoal, ele, junto com o tabuleiro principal e o tabuleiro pessoal da outra pessoa que estava jogando na sua frente, ele não Uhum. cabia na minha mesa. Ok, não dá, né? Isso estava rodando bem no virtual porque não tem essa limitação de que as mesas têm um tamanho
elas têm um tamanho, sei lá, 80 centímetros ou algo assim. Eu não posso ter um jogo que é maior do que isso no total. Então a gente teve todo um retrabalho na ergonomia do jogo, na distribuição de informação do jogo, para reduzir ele para um tamanho menor, que foi algo que a gente só conseguiu testar quando a gente foi testar o físico do O jogo. físico, né? Cara, que loucura. E corre pra mudar a parada, né? Porque deve ser um corre, corre, puxa dali. Não, isso aqui não tá cabendo. E tem que ficar. E se ligar na reação da galera, na expressão. Eu joguei, eu participei de um playtest, Rodrigo, do Valorum. Um jogo do Rafa e do Pedro Pimenta e do Rafael Uhum. Alt. Um jogo maneiro demais. Eu tive esse prazer de participar de um playtest. Eu nunca tinha participado antes, eu nem imaginava que era um playtest assim. E aí eu participei e tal. A gente jogou online ali. A gente tava em 5 pessoas, né, na mesa. Na mesa virtual, né? Em 5 pessoas? Pedro, Rafa. Aí tava a Helena do Sheroes Board Game, tava o Thiago e eu, 5 pessoas na mesa. E a gente jogou ali online e tal. E eu tive o prazer de jogar lá no DOF. Ele levou o protótipo pra gente jogar. É um jogo de Vikings, assim, maneirinho, cara. Nossa senhora, é muito bom. Tem o cerco, você É muito pega diferente o físico do virtual, muito a diferente. experiência de jogar virtual da Muito. experiência de jogar físico. Total, eu fiquei na dúvida, inclusive, porque você aprende ali as regras e tal. Eu recebi o PDF também e tudo. E aí eu fui jogar o físico. Nossa senhora, faz toda a diferença. É diferente, você tá olhando ali a parada e falei, cara, nossa senhora, parecia que não fazia muito sentido não na hora. Assim, é loucura, não sei. Não sei pra quem tá ouvindo aí já participou de algum playtest, aí já comenta já. Porque a minha sensação é que parecia um jogo novo, assim, é doideira. Pois é, tem uma diferença muito grande, né? O board game ele é feito para ser jogado físico, né? Então, o virtual acaba sempre sendo um pouco um arremedo. Eu acredito que o online tem o BGA que fala, né? O Board Game Arena, né, Rodrigo? PGA, sim, é para você jogar Para jogos prontos, né? jogos prontos, Online. né? Eu confesso Sim. pra você que eu acho que pra você conhecer os jogos é maneiro, é válido pra caramba, mas no meu caso, eu não tenho esse hábito de jogar online um jogo de tabuleiro, cara. Eu não consigo, parece que não sei te explicar, não sei. Não sou muito fã não, viu? Eu acho que não substitui, eu gosto, mas eu não acho que substitui a experiência de você jogar o jogo físico. Do físico. Eu gosto assim, eu nunca sento para jogar, pô, vou ficar aqui 2 horas jogando um jogo online. Aí eu confesso que eu não curto. Mas eu gosto de, pô, opa, chegou um e-mail aqui, tá na minha vez no Terraform Mars. Beleza, vou lá, jogo, fecho, sigo a minha vida. Esse tipo de interrupçãozinha, assim, para você, opa, deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer aqui, qual é a carta que eu vou baixar, Uhum. eu curto, né? Tem jogo que não funciona, esse tipo de coisa. Tem jogo Uhum. que você faz um negócio que é muito, muito breve, ou que você tem que pensar numa estratégia muito a longo prazo, que cada vez que você abre o jogo você não lembra o que você queria fazer. Mas para determinados jogos, essa experiência de, opa, chegou a minha vez, dá 3 cliques, joga, e vai fazer outra coisa, é algo que eu curto. Maneiro demais. Ô, Rodrigo, a gente chegou num momento do episódio que começa a dar aquela dorzinha no coração, assim, sabe? Que vai chegando no fim, assim. De verdade, eu espero te conhecer em breve, eu espero que não demore tanto até o DOF, mas se for no DOF, também já tô feliz de saber que eu vou poder te encontrar. Fiquei muito feliz com a tua presença aqui, pra gente poder bater esse papo. A gente já tava em negociações ali, trocando ideias e tal. Aí eu consegui assinar a licença, né, Rodrigo, e trazer você pra cá. O passe é baratinho. O passe é baratinho? Pronto. Ó, e É. eu vou te falar, eu vou acabar com esse meu desvio de caráter aí de não ter um jogo seu. Fica tranquilo que em breve o dia que eu postar no Instagram você vai ficar sabendo, Rodrigo. Eu vou te mandar uma foto no teu contato, no teu WhatsApp. Falar, ó, Rodrigo, ó, olha o jogo que eu tô jogando aqui. Deixa comigo, deixa comigo. Pô, eu vou Pra você ter cobrar. orgulho de mim. Pode cobrar que em breve tem uma Jogos com Amigos. Eu vou trazer um game aqui no podcast. A gente vai fazer muita coisa ainda, cara. Se Deus quiser, eu vou conseguir um jogo seu. E eu espero que não seja a última vez, hein, Rodrigo? Pelo amor de Deus. É a primeira de muitas, né, pra você aqui no podcast. Assim espero, cara. Eu gostei muito de estar aqui, do nosso papo. Eu te desejo vida longa com esse podcast. Eu ouvi já vários episódios, aquele episódio com todos os podcasts do Brasil, né? O podcast com o Botilheiro, ouvi também. Curti muito todos eles e espero que você tenha vida longa aí, porque o material tá muito bom. Você é um cara muito bacana e tal, muito simpático. Eu acho que vai ter vida longa aí quando tiver
novas oportunidades, é só me chamar. Com certeza. Assunto tem. Não, total, Rodrigo, de verdade, cara. Eu tava ouvindo os episódios que você já participou, né? Com outros podcasters e tal, e inclusive esse do Gambiarra, e eu ouvindo, eu falava, caraca, eu já tinha ouvido ele, aí eu fui ouvir de novo alguns trechinhos, algumas coisas pra dar uma pincelada e trazer algumas informações, assim, né? E tipo aqueles jornalistas mesmo que vai trazer pra entrevista, traz assunto antigo, né? Tenta puxar uma coisa ali, mas eu falava, caraca, ele falou tão massa ali, será que ele vai ficar à vontade aqui? E você falando isso pra mim só me dá mais, aumenta ainda mais a minha vontade de dar continuidade também. Todas as pessoas que passaram aqui e você deixar essa mensagem aqui registrada, esse carinho, cara, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado mesmo, de verdade. E com certeza, nos próximos episódios, porque esse episódio aqui, Rodrigo, eu fui de leve, eu queria conhecer um pouco mais de perto a sua história e deixar registrado aqui no Tenho Mais Jogos, né, que esse é eu falo meu podcast, mas é nosso, né, mas contar um pouco da sua história, falar algo mais leve, mas nos próximos episódios nós vamos fazer muitas coisas ainda juntos, eu tenho certeza disso, e a gente vai trazer coisas pesadíssimas aqui nesse podcast, hein, não vou pegar tão leve na próxima, tá? Eita ferro, vou ficar, já tô tenso desde já. E antes da gente chegar para finalizar aqui, eu queria que você, eu sempre peço pro convidado, sempre troco essa ideia, e eu queria que você deixasse um conselho, assim, importante, que você daria para quem tá ouvindo, para quem tá começando a desenvolver jogos, que tem esse desejo, esse sonho, você poderia contribuir para essa galera aí? Acho que o meu principal conselho seria começar, né? Eu acho que a gente tem sempre muitas desculpas para não começar. Ah, eu preciso antes ler tal livro, ou jogar tantos jogos, ou ter feito isso e aquilo. E o que faz a gente ficar bom nisso é a prática, né? Como toda arte, né? Eu considero que fazer jogo é uma arte também. Então, assim, se você quiser escrever, tem que escrever. Se você quiser, sei lá, ser um artista, tem que fazer a sua arte e tal. E para fazer jogos de tabuleiro, tem que fazer jogos de tabuleiro. E no início vai ser ruim, isso os jogos não vão estar tão bons. No início você sequer vai saber que o seu jogo não está tão bom, porque você ainda sequer depurou o seu gosto, né, para entender que o seu jogo não está tão bom. Mas a persistência, ela faz com que a gente acabe melhorando e ficando melhor naquilo que a gente está fazendo, né? Não é à toa que esse pessoal que hoje está com vários jogos e tal, o Leandro Pires, o Robert Coelho, o Igor Nop, André Teruya, Fel Barros, começaram mais ou menos todos na mesma época, lá 10 anos atrás, e estão colhendo esses frutos agora, né? Então, persistência e deixar de desculpa e começar a playtestar logo. Tá vendo só? Pega essa mensagem, já salva esse trecho aí, viu? Porque isso daí, olha, eu vou te falar, hein? É caríssimo esse conselho, hein? Né, Rodrigo? Isso é só. Eu tô dando um enxerto aqui da minha mentoria de R$ 40.000. Não, tô brincando. Não, isso é, na verdade, algo que eu imagino que as pessoas já saibam, quem está interessado em fazer jogo já tem um pouco essa consciência, mas é sempre bom reforçar. Eu acho que a persistência talvez seja uma coisa que as pessoas não têm muita noção do quanto é importante você continuar fazendo, mesmo que esteja dando errado. Aos poucos começa a dar certo. É com os erros que a gente vai aprendendo também, né? Tem isso. E é difícil, né? A Sim. gente é muito autocrítico, né? Isso é até entrar na. Eu falo isso muito por mim. Eu sofro muito com a parte de. Tanto na criação de conteúdo, desde da criação do podcast, eu pensando que eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar com o melhor equipamento, eu tenho que estar com o melhor momento para poder fazer algo, para entregar algo perfeito mesmo, ou próximo da perfeição, assim, sabe? E a gente sofre com isso, né? Então é muito. Imagino você, né, Rodrigo, para desenvolver um jogo, né? Desde o comecinho lá da sua carreira como designer, né, até hoje. Imagina quantas coisas você já passou, quantos desafios, obstáculos, erros, acertos. Até hoje, cada jogo novo que eu começo dá um friozinho na barriga, cara. E você acho que é um exemplo disso que eu falei agora, né? Tipo, Uhum. quero o melhor equipamento, blá blá, mas não sei se você tem o melhor equipamento, mas você começou, já tem vários episódios aí e rapidamente crescendo, né? Se você tivesse ainda buscando o melhor equipamento, não ia ter nada. Isso que você falou é importantíssimo. Porque quando a gente não tem nada ali, realmente você não tem nada. E quando você parte pro início, assim, você faz algo, você já saiu do zero, cara. Você tá longe do que você era antes ali, entendeu? É maluquice pensar isso.
você vai cada vez mais se afastando daquele zero que você não tinha nada. Então, de repente, é melhor você ter algo, mesmo que teve um erro, teve uma parada aqui, mas você tem algo já na mão. Você já começou, deu início a algo. Então isso é bacana, cara. E fico muito feliz, Rodrigo, Esse algo serve como um input, como um aprendizado muito maior do que um livro que você leu ou 50 jogos que você jogou, entendeu? Mesmo que o primeiro jogo seja ruim, e provavelmente vai ser de todo mundo, quase todo mundo o meu era. Você aprende a partir daquilo e melhora a partir do próximo, mais do que se você lesse sobre isso num livro. Tá dado o recado, né? E o Rodrigo, o que os fãs e os admiradores podem esperar de Rodrigo Rego para o futuro, para os próximos meses, não sei, os próximos anos? O que você pode contar pra gente aí? Fãs e admiradores, eu não sei se tem tantos assim, mas o que Para de as graça, pessoas cara. em geral podem esperar tem dois jogos que devem vir até o final do ano, espero. Um deles para ser anunciado já essa semana. Ih, meu E Deus. é uma parceria com o Danilo Valente, do Mondrian. É um jogo de estilo Codenames, né, de associação de palavras, mas com algumas inovações bem legais aí. Eu estou bem feliz com o resultado. Graficamente ele está muito bonito, sabe? E mecanicamente tenho muita fé de que vai ser um sucesso. Assim, ele não tem ainda lançamento no Brasil programado, mas com sorte alguma editora se interessa e traz para cá. Aí, que é o jogo mesmo? Qual é o nome dele? Esqueci mesmo. Não posso falar ainda. Droga! Quase, hein, Mas Rodrigo? essa Quase. semana vai ter o anúncio. E aí, quem ficar esperto vai saber. Vai Quase, hein, saber Rodrigo? que foi antecipado aqui no Tem Mais Jogos que Amigos. Tá vendo? Então, eu quase passei perto? Será que eu quase pesquei? Não, né? Passei longe, né, Rodrigo? Passou longe, cara. Passei longe. Ainda não. Não, Não dá, né? Tá não caí ligado? nessa. Não Se eu cair caixa. nesse anzol, a editora Droga. depois me cai em cima de Ah, mim. Não eu, posso. eu tentei, viu, gente? Eu tentei, mas é isso, né? Pra você que tá ouvindo até agora esse episódio aqui do Tenho Mais Jogos que Amigos, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado por ter ficado até agora ouvindo a gente aqui, esse bate-papo massa. Aprendi muito com o Rodrigo. Eu tenho certeza que esse cara aí você tem muita estrada pela frente, viu, Rodrigo? É uma honra, brilhantou demais aqui e vai fazer mais e mais sucesso pela pessoa, o ser humano que já deu pra perceber que você é, de verdade. Eu não tive o prazer de conhecer você pessoalmente, mas estivemos no mesmo ambiente, respirando um oxigênio ali, no meio de tanta gente. Mas espero que esse encontro aconteça logo. Enfim, quero que você siga o Rodrigo aí nas redes sociais. Rodrigo, como é que as pessoas fazem pra te encontrar no Instagram, não sei, no TikTok, no YouTube, enfim. Quais são as suas redes sociais pra galera conhecer ainda mais seu trabalho? No Instagram, Rego Rodrigo _, e quem quiser, eu tenho uma newsletter que eu tento mandar com frequência mensal e que dá para assinar no meu site, que é rodrigorego.com.br. Aí lá eu falo das novidades, os jogos que estão saindo, esse tipo de coisa. Certamente vou colocar lá o nossa entrevista também na próxima edição. Ah, que maneiro, pô. Obrigado, viu? Obrigado, Rodrigo. Ó, e não esquece de seguir também o podcast do Tenho Mais Jogos que Amigos. Tudo que a gente comentou aqui, os links aqui, eu vou deixar o site do Rodrigo, vou deixar o @ do Instagram do Rodrigo pra você lá stalkear ele. Ficar atento às novidades, porque esse cara aí, ó, tem muita coisa pra entregar ainda, viu? Fica ligadinho nas próximas conversas desse podcast. @Tenho Mais Jogos que Amigos no Instagram. No YouTube é só digitar lá, Tenho Mais Jogos que Amigos, que vai aparecer lá alguns bate-papos, algumas conversas, enfim. Tem bastante coisa também no YouTube, viu? E se você tá aqui ouvindo no Spotify, já deixa 5 estrelas, que eu acho que é o mínimo, né, Rodrigo? O tanto que a gente entregou aqui, né? Se tivesse 6 estrelas, era obrigação. Não tendo, fica com 5 mesmo. Pronto, é isso. 5 estrelas eu acho que é o mínimo. E pra você que tá no Ludopedia, né? Já deixa seu recadinho lá. O que você achou desse episódio? O que você achou do Rodrigo Rego ter participado aqui do Tem Mais Jogos que Amigos? Só deixou o meu coração mais cheio de amor, cheio de carinho aqui por esse cara. Rodrigo Rego, muito obrigado por você ter participado aqui do episódio. Fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Uma noite maravilhosa. Eu já vou apertar o pause aqui na hora que a gente finalizar a nossa conversa. Eu vou sair correndo e falar: Brenda do céu, vou contar pra minha esposa. Eu conversei com o Rodrigo. O episódio foi assim. Eu sou ansioso, eu sou desse. Eu saio correndo e já quero contar pra todo mundo. Obrigadão, viu, Rodrigo? Eu que te agradeço, cara, mais uma vez. E
sucesso demais para você aí no podcast, que já tá rolando, né? Tô desejando aqui, mas já é um sucesso. Mas mais sucesso ainda. Rodrigo Rego, muito obrigado a você, ouvinte desse podcast, por ter ficado até agora. Um grande abraço, fique com Deus, porque semana que vem tem o quê, Rodrigo? Tem mais jogos que amigos, novo episódio. Novo episódio. Um grande abraço, obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu, cara. Abraço.